1 Coríntios, capítulo 14, do verso 26 até o 40. Amém? Os irmãos que encontraram, fique de pé, por favor, para lermos juntos a palavra do Senhor. Leiamos juntos a palavra de Deus. Diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então, quando vocês se reunirem? Um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deve fortalecer a todos. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disser. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Versículo 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar, de modo que todos que profetizam terão a sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. 32. Aquele que profetiza tem controle do seu espírito e pode falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as reuniões do povo santo, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos os quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhe digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar este fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Amém? Podemos assentar? Continue com a palavra do Senhor aberta, para você consultar, o texto e irmos também às referências. Então, recapitulando aqui o que nós temos visto durante esses dias, Paulo está dando instruções para como deve acontecer o culto público, como deve acontecer. E aqui é uma ordem de como deve ser o culto. Naquela igreja, muitas pessoas, e os irmãos já sabem disso, muitas pessoas ali tinham que ter problema com orgulho, Muita gente era orgulhosa ali. E no meio desse tanto de gente orgulhosa, o orgulho ele quer o quê? Ele quer aparecer, Ele quer se destacar. E muitas pessoas movidas pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, elas queriam a sua vez de brilhar, Então, um queria falar, outro queria falar também, E às vezes acontecia era que várias pessoas falavam no culto, De modo que era uma confusão danada. Era como se eu começasse aqui, o irmão Marquinhos começasse ali para o canto dele, o irmão Aloysio começasse ali para o canto dele, todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas ninguém ia entender nada, Porque é uma desordem, um burburinho,
Até mesmo quando a gente está num local menor, quando duas pessoas falam, já cria uma interferência. Imagina pessoas realmente levantando a sua voz para pregar, ou para profetizar, ou falar em língua. E aí o apóstolo Paulo, ele vem tratar sobre essa situação. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre a união, pois nós somos um corpo, um só Espírito, e uma igreja onde reina o individualismo, ela não está seguindo o padrão de Cristo Jesus, nem exercendo a humildade cristã, de preferir dar a honra, de preferir dar a vez, do que tomar a vez para si. Então nós iremos ver um pouco sobre esse texto, e estudar um pouco nele. No verso 26, ele vai falar algumas coisas que são feitas. Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito deve ser para fortalecer a edificação de todos. Todas as ações que Paulo cita aqui não é uma lista extensiva, não é uma lista daquilo que, todas as coisas que tem no culto, mas ele dá algumas coisas que devem ser feitas no culto, e ele vai falar da sequência. As coisas elas não podem ser feitas uma em cima da outra, Eu não posso estar pregando aqui e o Ministério de Louvor está cantando. Por quê? Ninguém ia pegar nada de nada, então ele fala sobre isso, sobre cada coisa na sua vez, mas traz a ideia que é essa ideia de algo organizado, como depois ele vai falar que todas as coisas devem ser feitas em ordem, para que nós sejamos edificados, para aqueles que estão cultuando ao Senhor sejam edificados. A igreja do Senhor é comumente tratada na Bíblia como um edifício, O edifício, nós somos construção, nós somos igreja, e somos edifício de Deus. Efésios 2:21, abra lá rapidamente, Efésios 2. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio deles vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. E aí nós entendemos, quando vê essas coisas em ordem, o propósito dos dons, é a edificação dos nossos irmãos e a glória de Deus. Nós já falamos sobre isso. Por isso que os dons devem ser exercidos, igual o capítulo 13 diz, em amor. Capítulo 13 vai enfatizar sobre o amor. Então, quando eu uso o meu dom sem amor, quando eu uso aquilo que Deus me dá por qualquer outra motivação, isso é algo muito perigoso. Isso é algo que a Bíblia que a Bíblia realmente proíbe, E se eu faço sem amor, ele não vale de nada, pois não edifica, Não vai edificar. Então Paulo, ele começa a falar aqui a respeito do dom de línguas, Já foi tratado no sermão passado a respeito do dom de línguas, Nós não vamos entrar muito nessa questão, mas Paulo diz aqui que não mais do que 2 ou 3, ele está colocando um limite para o falar em línguas, 2 ou 3 pessoas, no máximo, podem falar em línguas, E nós entendemos aqui que línguas são idiomas, não é algo estranho, Não é algo, mas são idiomas. E alguém, e aí
é um de cada vez. Não é um falando em língua aqui, outro falando em língua ali do lado. Não, é um de cada vez. E olha o que o versículo 28 diz. Não, no versículo 27 aqui. E alguém deve interpretar o que disseram. Nós voltamos para o texto, né? 1 Coríntios 14, versículo 27. E devem interpretar o que disseram. Então, Paulo está colocando como deve ser, esse dom deve ser exercido. Ele deve ser exercido, né? Cada um em sua vez. E é necessário um intérprete. E se não tiver um intérprete, o que acontece? Vamos lá no versículo 28, diz: mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. O pastor Cláudio ele explicou sobre isso. Do que adianta falar em línguas e você não entender nada? Eu trazer uma mensagem em línguas aqui, ou estar orando em línguas aqui, e você não entender nada. O que isso vai te edificar? Tu pode sentir até um arrepio, mas arrepio não é edificação, né? Então, volta aquilo, né? Precisa edificar. Se não tiver alguém para interpretar o que for dito, essa pessoa deve permanecer calada. Essa pessoa ela precisa permanecer calada, pois mesmo ela tendo o dom, se ele não for usado da maneira certa, ele não vai edificar. E vamos colocar um parênteses aqui. O falar em línguas, muitas vezes ele é inventado. A pessoa não tem o dom de falar em línguas e ela começa a falar, a balbuciar várias coisas como se fosse um falar em língua, né? E outra pessoa finge que entende para interpretar. Meus irmãos, isso é algo muito sério. A gente não brinca com coisas sérias, né? A gente não brinca com coisas sérias. Então, eu penso que eu não tenho o dom de falar em línguas, né? Eu nunca falei em línguas. Mas eu poderia começar aqui a inventar várias coisas para os irmãos me dizer que eu estou falando em língua. Então, precisamos, é um dom de Deus, é um dom que o Espírito Santo dá à pessoa, né? E é algo sério, né? Então, tome cuidado com isso, preste muita atenção nisso, né? E ele também vai falar a respeito das profecias, no verso 29, olha aqui o verso 29, que 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que for dito. Então aqui ele não coloca uma limitação de dizer assim, só 3 devem profetizar, mas ele coloca 2 ou 3, né? E outras pessoas deveriam avaliar aquilo que foi dito, né? E essa era uma avaliação, eram feitas perguntas ao profeta, eram feitas para o quê? Para saber, para se esclarecer se aquilo que estava sendo dito era conforme a palavra do Senhor. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que é em Atos. Os homens de Bereia, Paulo chegou para pregar lá a palavra de Deus, né? Isso você pode encontrar lá em Atos 10, Atos 17, versículo 10 ao versículo 15. E você vai encontrar que Paulo chegou lá para pregar, e aqueles irmãos, eles analisaram aquilo que Paulo estava dizendo, e se estava de acordo com a palavra de Deus. Essa deve ser uma atitude de todos nós. Não é somente receber a mensagem, mas o quê? Ver na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz, né? Nós precisamos
estar atentos ao texto, ao contexto, ao livro, né? Para entendermos realmente. E ele, o texto continua dizendo que o profeta deveria se calar caso viesse uma revelação a outro profeta, né? Isso é uma ação do Espírito Santo, não pode ser confundido com uma simples vontade de falar, né? Deu vontade de falar que eu vou falar, entendeu? Não era isso. Realmente uma ação do Espírito Santo. O teólogo muito famoso, conhecido, chamado D.A. Parker, ele comenta o seguinte: uma revelação profética era uma aplicação da verdade sugerida por Deus, né, em termos das coisas que já foram reveladas, e não era algo, não em contraste, né, com algo totalmente novo, totalmente jamais visto. Então a revelação, o que a gente entende? A revelação tinha a ver, né, era uma aplicação das verdades de Deus na vida do crente, né? E tinha a ver com aquilo que o profeta estava falando. Não era algo novo, assim, algo tipo assim. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, né? Mas era algo que tinha a ver com aquilo que estava sendo dito. E Paulo, mais uma vez, ele vai dizer isso, né? Aquele que está falando, e se vier uma revelação ao outro, esse que está falando, ele se senta para dar espaço ao outro profeta. Para quê? Para evitar aquele problema das falas, né? Das falas paralelas. Se eu estou pregando aqui e o irmão se levanta para falar ali, ninguém vai haver uma interferência na comunicação. Então deve ser em ordem, né? Deve ser cada um em sua vez. E ele diz aqui o seguinte, no verso 32: aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez, né? Então aquele que profetiza, ele tem controle, ele sabe a hora de falar, né? Não é algo sem controle, ele tem sim o controle do seu próprio espírito e ele tem o domínio próprio de falar e de se calar, né? Então o profeta ele tem que ter esse domínio de falar e também de parar de falar, né? E a profecia ela tem como objetivo o ensino, né? Que é o que diz no versículo 31, para que todos sejam instruídos ou encorajados. Outras versões vão trazer para que essas pessoas aprendam a palavra de Deus, né? Para que essas pessoas aprendam e sejam consoladas, né? Então, a profecia, né, é o ensino da palavra do Senhor, é a revelação de Cristo Jesus, né? Para nos ensinar, para que nós aprendamos a respeito das verdades eternas e também sejamos consolados, confortados, né? E até mesmo exortados em nossas falhas, em nossos erros. Então, vamos prosseguir, né? O verso 31 diz o seguinte. O verso 31, na verdade, ele divide opiniões, né? Algumas versões vai trazer todos podem profetizar. Em outras versões vão trazer todos aqueles que profetizam, né? E alguns teólogos entendem que esse versículo está falando a toda a igreja, né? Outros dizem que ele está falando somente aos profetas, aos que têm o dom da profecia, né? E aí lá no versículo, no finalzinho do texto,
versículo 39, ele diz que todos nós devemos buscar, o profetizar. Todo crente ele deve buscar o profetizar, isso é o ensinar a palavra do Senhor. Você vai aprender para você ensinar a palavra do Senhor, mesmo que não seja na escala de um ensino público, como num culto. Você vai ensinar para uma outra pessoa, como no discipulado. Hoje de manhã foi falado isso, o discipulado. E o discipulado é uma pessoa ajudando outra pessoa a caminhar com Jesus Cristo. Então, para eu ensinar, para eu fazer um discípulo e para eu ensinar esse meu discípulo, eu preciso saber da Bíblia, eu preciso aprender a palavra de Deus para que eu transmita a ele, Então, nós precisamos, e por isso que ele diz, anseie profetizar. Então, esse ponto meio que resumido. Essas instruções que Paulo dá, é para mostrar o direcionamento do Espírito e também que deve haver uma ordem no culto. Um culto que há desordem, um culto que há muita barulho, muita coisa, poucas pessoas vão poder tirar algo dali, porque ninguém vai entender muita coisa, ninguém vai entender nada. Um está pulando, outro está cantando, um está pregando. Como é que vai entender? Como é que vai haver edificação? Então, cada coisa em sua vez. O motivo dessa ordem é dada para nós lá no verso 33. Por que nós devemos fazer tudo de maneira certinha, tudo de maneira organizada, cada coisa em sua vez? Por quê? Por que deve ser assim? O texto nos diz: porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão. Nosso Deus, Ele não é um Deus de caos, Isso é um cenário típico de uma guerra, A confusão, o caos. Deus não é Deus disso. Mas Ele é Deus de paz. É o Deus de ordem, onde reina a ordem, a decência. O pastor Russell Shedd, ele diz o seguinte: as reuniões de adoração devem ser reverentes, ordeiras, isso é, referente à ordem, cheias de harmonia e de poucas inovações. O culto ao Senhor não precisa ter essas inovações, essas coisas para chamar a atenção e tal. Não. O culto ao Senhor precisa ter reverência, ordem, harmonia. Isso caracteriza o culto ao Senhor. Isso não quer dizer que você não pode trazer alguma coisa, mas são, ele diz, poucas inovações, Então, esse é o culto que Deus requer. E nós temos uma aplicação para nós. Temos para nós a importância de ouvirmos bem o que nos é dito. Nós precisamos acompanhar na palavra de Deus o que está sendo dito. Nós precisamos julgar o que está sendo dito, se isso é coerente com a palavra de Deus ou se não. Precisamos avaliar o contexto daquela passagem. Qual é o livro que essa passagem se encontra? É um livro que usa muita figura de linguagem? Não, é um livro mais literal. Essas coisas elas precisam ser colocadas, precisam ser formas de nós avaliarmos aquilo que está sendo dito. Pois deixa eu falar uma coisa para os irmãos, pois é muito fácil a gente distorcer a palavra de Deus. É muito fácil eu pegar um versículo da Bíblia e dizer e falar coisas que ele não fala. Nesse texto, eu pego um versículo e eu prego todo nele, não ligo para o contexto, não ligo para mais nada, eu pego ele e vou embora com ele. E isso é muito perigoso, e isso tem acontecido muito.
Pessoas usam o texto para pretexto, eles usam o texto para defender, né, aquilo que eles querem. E a palavra do Senhor, e nós precisamos ver que a Bíblia ela tem sim o seu contexto. Eu não posso pegar o texto aqui e isolar ele do restante do texto. Isso vai contra aquilo que Deus nos ensina, né? Então precisamos ter muito cuidado, né? Avaliar aquilo que está sendo dito. Acompanhe na palavra de Deus. Tem dúvida? Anota a dúvida. Pergunta para a gente depois, né? Alguma coisa para esclarecer, para a gente poder, né, ouvir alguma coisa meio assim estranha, num sermão aí da internet. Você não vai entrar de cabeça naquilo. Vê na palavra de Deus. Tem a dúvida, pergunta, né? Pergunta para o pastor, pergunta para o diácono, né? Pergunte, se esclareça. Isso é nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus. E um comentarista diz o seguinte, Simon Kistemaker, ele diz: a mensagem das pessoas que profetizam deve estar em harmonia com a palavra de Deus revelada, né, e provir dela. Se uma mensagem, quer na forma de pregação e ensino, ou como um pronunciamento espontâneo, entrar em conflito com os ensinos da palavra de Deus, ela não vem do Senhor. Se aquilo que eu estou dizendo não vai de encontro com aquilo que a Bíblia diz, né, isso não vem do Senhor. Se eu disser, assim diz o Senhor, e eu não disser aquilo que o Senhor diz, mas aquilo que eu quero dizer, né, eu estou deixando de transmitir a palavra de Deus. Eu estou transmitindo a minha própria palavra. E isso é algo muito perigoso. Isso é algo muito perigoso. No Antigo Testamento, os profetas, só para você ver como era sério isso, né? No Antigo Testamento, os profetas, os falsos profetas, eles eram apedrejados. Falou alguma coisa, não se cumpriu. Falou alguma coisa, né? Não aconteceu. Ele morreu. Para você ver como era sério, né? E continua tendo a mesma seriedade hoje. Continua tendo a mesma seriedade. Vamos prosseguir. Se não fosse o contexto, né, por isso que eu falei do contexto e tal, se não fosse o contexto, olharmos o contexto da palavra, olharmos em que livro nós estamos, ler antes e ler depois, isso é o contexto, né? Nós não conseguiríamos entender os versos que vão vir. Olha o que os versos seguintes vão dizer, versículo 34. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Como nós vamos entender esse texto se a gente não leu o contexto? Se eu caio de paraquedas nesse texto e pum, então as mulheres não devem falar. Então, meus irmãos, a partir de hoje, silêncio, tá bom? Da porta para frente vocês podem falar, nem lá. Isso acontece se eu pego somente o texto ali e não vejo o seu contexto e não estudo sobre ele. Então, veja a importância. Veja como pode surgir algo muito, muito errado em cima de um versículo, né? Então, como nós podemos entender esse texto? Precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus nunca se contradiz. Ela nunca vai dizer algo aqui e depois ela vai se desmentir. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita, né? A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Então, ela é perfeita, ela é inerrante, ela é infalível e ela não vai se contradizer.
porque seria Deus estava se contradizendo. Se ela se contradiz, sucesso. Né? Então, esse texto, ele está falando sobre o silêncio absoluto das mulheres. A mulher não deve falar nada na igreja, ela não pode fazer nada na igreja. Será que é isso? Não, porque a palavra de Deus não se contradiz. E olha o que diz lá no capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11, verso 5. É só voltar 2 páginas aí, você chega. Capítulo 11, verso 5 diz: Mas a mulher desonra sua cabeça se orar ou profetizar sem cobri-la, pois é como se tivesse rapado a cabeça. A mulher aqui, a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu, né, é o mesmo autor dessa carta inteira, ele diz que a mulher ela pode orar e profetizar na igreja, desde que ela esteja sob a autoridade do seu marido. Né? Ela colocaria o véu, mostrando essa submissão ao seu marido, debaixo da autoridade do seu marido. Então, o que o texto está dizendo aqui? Ele não está se referindo a um silêncio absoluto das mulheres, porque se fosse entendido dessa forma, seria uma contradição. Você concorda? Seria uma contradição. Mas a palavra de Deus não se contradiz, meus irmãos, e isso é maravilhoso. Então, o que é que esse silêncio, né? Em qual é o contexto que esse silêncio deve ser entendido? Os irmãos lembram, no verso 29, e Paulo, em todo esse texto, do verso 29 ao verso 35, ele está falando sobre as profecias, né? E em especial aqui no caso das mulheres, é entendido o silêncio das mulheres na avaliação das profecias. Os irmãos ouviram aqui que os profetas estavam profetizando, depois era feita uma avaliação, eram feitas perguntas aos profetas, né? Eram feitas perguntas a eles. Eram colocadas algumas questões e tal, e é nesse contexto que a mulher deve guardar silêncio. Sabe por quê? Porque a ideia da mulher questionar o homem, ainda mais no culto público, né? Isso seria desonra para o homem. Isso seria algo da mulher estar confrontando a autoridade do homem no culto. E aí a palavra de Deus, ela vai falar que né? Vou ler aqui. Guardar o silêncio para não questionar a autoridade do homem que está ensinando, pois seria vergonhoso, tiraria o crédito. Uma mulher, por exemplo, questionando o seu esposo em um culto público. Nos dias de hoje é como se o pastor estivesse falando, pregando, e a mulher do pastor fosse questionar em pleno culto. Isso não é vergonhoso? Isso não é algo... Tiraria completamente a autoridade do pastor, né? Tiraria completamente. Então a palavra do Senhor diz para que a mulher ela guarde silêncio na questão da avaliação pública, pois essa avaliação pública era destinada aos profetas, aos homens, né? Aos homens. Mas no culto, uma mulher que questiona seu marido sobre as verdades espirituais corre o risco de desonrá-lo na presença dos restantes da congregação. E aí Paulo quer que as mulheres respeitem o marido em harmonia com as Escrituras. Então é nesse contexto aqui que deve ser entendido o silêncio da mulher, né? E caso a mulher queira saber, caso ela queira questionar e entender aquilo que foi dito, o que é que deve acontecer? O texto também vai dizer:
Versículo 35: se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado. Outras versões vai dizer: pois é vergonhoso que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Então, caso a mulher tenha dúvidas daquilo que foi dito, daquilo que foi profetizado, o que ela faz? Ela iria perguntar ao seu marido em casa. Mas a mulher não tem marido, Samuel. Eita! Ela é solteira. E aí, como é que faz? Pergunta quem? Não tem marido? Lendo alguns comentários, eles dizem, que a mulher que não tem marido, ela poderia perguntar a algum outro membro da sua família, algum homem, membro de sua família, E caso não tivesse, ele poderia perguntar até ao próprio palestrante, ao próprio o homem da profecia, para que esclarecesse. Mas isso não no público, mas no reservado, em particular. E, meus irmãos, temos aplicações muito boas para as nossas vidas a respeito desse texto, desses versos. O papel de exercer a autoridade espiritual na Bíblia, ela está exclusivamente ligada ao homem. Sempre essas passagens, elas vão trazer o marido, que é o cabeça da mulher, E aí, muitas pessoas têm aversão a essa ideia, ou enfim, a submissão, mas a submissão na Bíblia, ela é algo muito comum, A mulher é submissa ao marido, que por sua vez se sujeita a quem? A Cristo. E Cristo, o próprio Cristo, se sujeita a Deus. Então é algo que a Bíblia vai falar, vai tratar com muita naturalidade. A submissão não é você ser inferior, não. Na verdade, é muito importante o apoio da mulher ao ministério do seu marido, o apoio da mulher. Meus irmãos, e existe uma questão, e existe um aspecto da queda do homem, em que nós sempre vamos lutar com isso. São duas coisas. O homem luta contra a omissão, e a mulher, ela vai lutar contra essa vontade de tomar a frente. Os homens são omissos, essa é a verdade. Muitos de nós somos omissos, deixamos de tomar a frente. A nossa responsabilidade a gente deixa ali. E a mulher, ela quer ver acontecer. E o que é que ela faz? Ela vai e faz. Esse é um aspecto da queda. Eu posso citar um exemplo bobo, mas isso fez muito sentido para mim uma vez. Quando você pede em uma plateia, no culto, em qualquer lugar, para que as pessoas façam leituras, quem é que mais lê? Quem é que mais faz a leitura? São as mulheres. A gente vê 1, 2 homens falando, mas isso é algo tão pequenininho que exemplifica essa questão da omissão. Nós somos omissos nas coisas pequenas, nós somos omissos nas coisas grandes. E a mulher, querendo agilizar o negócio, vai lá e faz. Mas, meus irmãos, a Bíblia ensina que é o homem que deve exercer a autoridade, é o homem que deve tomar a frente e vai lá e faz, É isso que a Bíblia vai dizer. E a mulher, ela tem que o quê? Auxiliar o seu marido, auxiliar o homem. E hoje em dia, até hoje, esse ensinamento permanece, mesmo que haja tantas distorções, mesmo que haja muitas distorções. Muitas pessoas, muitas mulheres se intitulam pastores. E, meus irmãos, esse é um erro muito grande.
Pois a mulher não foi criada para exercer autoridade espiritual sobre o homem. Nós estamos falando aqui, não é de uma mensagem, não é de que a mulher não pode trazer uma mensagem. Nós estamos falando aqui do cuidado do rebanho de Deus. Isso, muitas mulheres elas trazem essa autoridade para si, que somente um homem pode exercer. Muitas pessoas elas procuram passagens na Bíblia e vão dizer assim: não, mas aqui a mulher está exercendo a liderança, né? Vamos pegar Débora lá, a Bíblia diz que Débora era o quê? Pastora. Pronto, então eu posso ser pastora. Mas a palavra de Deus é bastante clara que diz que Débora era pastora de ovelhas, animalzinho mesmo. E seria a mesma ideia de eu pegar aquele texto, tirar fora do seu contexto para fazer o quê? O pretexto. E Deus dizer assim: Débora foi pastora de ovelhas, eu posso ser pastora de gente. Isso é muito perigoso, pois somente o homem deve exercer a autoridade espiritual na vida das outras pessoas. Esse cuidado do corpo e do rebanho de Cristo é algo exclusivamente masculino. Nós podemos ver, por exemplo, nós não vamos nos delongar sobre isso, é um assunto que poderia ser tratado toda noite, mas fica para outro momento. Mas Paulo dá a Timóteo e a Tito algumas listas ou uns pré-requisitos, características que o presbítero, isto é, um pastor ou um bispo, ele deve ter. E a primeira característica, a primeira coisa que ele vai dizer é marido de uma só mulher. Somente um homem pode casar com uma mulher. Somente um homem pode preencher esse requisito. Na Bíblia nós não vamos ter sacerdotisas no Antigo Testamento do povo de Deus, e nem no Novo Testamento nós iremos encontrar pastoras. Então, meus irmãos, precisamos prestar muita atenção nisso, e rejeitar essa ideia de que o pastorado feminino existe. Ele pode até existir, mas ele não é encontrado na palavra de Deus. Então, a gente é guiado pelo quê? Pela palavra de Deus. Qual deve ser a postura, a nossa postura? Se o homem tem esse negócio de omissão e a mulher tem essa vontade doida de tomar a frente, o que é que deve acontecer? O que é que deve ser feito? Nós homens precisamos com toda a diligência fazer aquilo que nos é mandado fazer, assumir as responsabilidades, cuidar do coração da nossa família. É muito mais fácil a gente chegar em casa depois de um dia de trabalho e dormir ou ir assistir alguma coisa do que dar o devido cuidado à nossa família. Mas nós precisamos entender o nosso papel e executar o nosso papel, com diligência ao Senhor, sendo esse sacerdote do lar, cuidando do coração da família, tomando a frente das coisas. E como as mulheres podem se encaixar nisso? Como é que as mulheres elas podem contribuir para isso? Irmãs, incentivem os seus maridos a tomarem a frente. É isso que deve ser feito. Em vez de você reclamar ou você ir lá e fazer, não, ele não quer fazer, eu vou lá e faço eu mesmo. Incentive o seu marido a tomar a frente. Incentive ele, auxilie ele na obra, tomando a frente, auxilie ele. Fale com carinho, fale com amor, incentive o seu marido a fazer as coisas. Vocês sabem como fazer isso. Vocês sabem como fazer isso. Meu amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Seria tão bom se isso fosse feito. Incentive o seu marido.
Auxiliem também aqueles que estão na frente. Se o teu marido tomou a frente, você não pode ser um tropeço para ele, uma coisa assim, não vai não, de desmotivar o seu marido. Não, auxilie, motive ele, incentive. Nós já temos um problema com omissão, nós não precisamos de desânimo, de coisa, nós precisamos de incentivo, né, para ir fazer as coisas. E essa tarefa, ela pode parecer, como eu já falei, algo inferior, mas meus irmãos, o trabalho ele não vai para frente se tem somente uma pessoa ali. Não vai. Ele precisa de apoio, ele precisa das pessoas, do seu marido, ele precisa do seu apoio para que as coisas vão para frente, né? Isso a Bíblia nos diz, é uma tarefa exclusivamente feminina, né? Dar esse apoio ao marido, a dar esse gás, pois senão as coisas elas não vão para frente, né? E é isso que a Bíblia ordena que a mulher faça. Auxilie o seu marido, incentive o seu marido. Isso não quer dizer que as mulheres vão deixar de fazer todas as coisas, é somente o marido, não é isso. Mas existem tarefas, né, específicas para homens, existem tarefas específicas para as mulheres, né? E todas as coisas, e homens devem fazer a tarefa de homens, e mulheres devem fazer a tarefa de mulheres. Que possamos colocar isso em prática. Vamos terminar o texto diz no versículo 36: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Aqui Paulo estava confrontando as práticas da igreja de Corinto. Os irmãos estavam falando lá, um falava em línguas lá, outro começava a falar em línguas e não havia nenhum intérprete. Um começava a pregar, outro começava a pregar também, e estava uma confusão danada. As mulheres estavam interrogando os maridos, interrogando os homens ali na igreja, falando, né, desonrando ali. E aí Paulo vai perguntar: cara, de onde vocês tiraram isso? Acaso o evangelho surgiu aí entre vocês? Foi vocês que escreveram o evangelho? Foram vocês ou a palavra de Deus veio só para vocês? É uma pergunta retórica, né, que tem a resposta como não. Então os coríntios, eles não eram especiais, eles estavam fazendo coisas erradas ali, né? E não era com base na palavra de Deus, e por isso Paulo exorta. E ele vai falar mais uma coisa: se alguém pensa que é espiritual ou um profeta, isso é a pessoa se considerar um espiritual, a pessoa se considerar um profeta, né? Essa suposição, ele diz que essa pessoa ela deve reconhecer que aquilo que está sendo dito por Paulo nessa carta aqui, eles são mandamentos de Deus. Isso aqui não é o Samuel que está inventando esse negócio, né? Não, isso aqui é o que a palavra do Senhor está dizendo. Isso aqui são os mandamentos do Senhor. E ele diz que as pessoas precisam reconhecer isso. E lá no versículo 38 diz: se essa pessoa ignorar, ou se essa pessoa não reconhecer, o que é que deve acontecer? Ela mesma não seja reconhecida. Se essa pessoa não reconhece que aquilo que eu estou dizendo é mandamento de Deus, né? Isso é Paulo que está dizendo. Essa pessoa ela deve ser ignorada. Essa pessoa não merece reconhecimento. E mais uma vez Paulo vai falar a respeito dos dons e encerrando o assunto dos dons nessa carta. E ele finaliza dizendo, né, todos devem buscar com zelo, ou ansiar, buscar assim firmemente mesmo, o dom de profetizar. E aqui ele diz: não proíbam o falar em línguas, né? E não proíbam o falar em línguas, mas que tudo seja feito com ordem e decência. Conclusão, meus irmãos: todas as coisas no culto
no culto, né? Estamos cultuando ao Senhor. Precisam ser feitas com ordem e decência. Ordem diz respeito a cada coisa em seu lugar, cada coisa no seu devido tempo, né? Sendo executada, né, ali no seu tempo. E a decência, que é o decoro, que são as boas maneiras, a boa conduta, o fazer corretamente. Então, as coisas elas precisam ser feitas no tempo certo, cada um em seu tempo, e ser feitas também de maneira correta, de maneira certa. Essas coisas elas agradam ao Senhor e devem ser feitas de maneira que Ele quer, né? O culto ao Senhor, se o culto é ao Senhor, Ele determina como será o culto, e não nós. Não é assim, não é, eu fiz com a sinceridade do meu coração, mas não foi do jeito que Deus pediu. E aí o que vale? É a sinceridade do seu coração ou a ordem de Deus? Claro que precisa existir sinceridade, né? Mas aquilo que Deus diz é mais importante. O culto a Deus deve ser da maneira que Ele quer, pois somente assim nós estaremos agradando ao nosso Deus. Deus não é um Deus de desordem, muito menos de coisas erradas, né, ou mal feitas, mas é um Deus de ordem e um Deus excelente. Nós devemos servir Ele com excelência. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar mais uma vez.